Boa tarde, turma. Vamos fazer mais exercícios. Estamos chegando ao final da nossa disciplina e vamos fazer mais exercícios para fechar isso. Eu tenho feito muitos exercícios de discutir se um espaço é intersecção com outro, se um espaço está contido em outro, se um espaço cassoma com outro. E vocês devem ter observado que uma das estratégias mais básicas, mais importantes que eu uso, é colocar a condição de que os espaços têm uma certa propriedade, transformar isso num sistema e analisar o sistema. E, em geral, ou o sistema tem solução ou não tem solução, e dependendo da análise a gente vai tirando conclusões. Eu vou fazer ainda hoje vários exercícios deste jeito, que é o jeito mais geral, mais robusto. Às vezes, a gente tem corta-caminhos, que são absolutamente corretos e que a gente pode usar livremente, não é porque é um corta-caminho que está errado. Quando eu cheguei aqui hoje, cadê o aluno? Não estou vendo. O aluno que me perguntou um exercício que eu acabei de fazer com ele. Não, antes ainda de você perguntar. Bom, deve ter saído da sala. Mas, enfim, é um exercício que dá para fazer sem entrar naquela estratégia de... No exercício 6, a gente tem subespaços, S1 e S2, conjuntos S1 e S2, e a pergunta é se eles geram o mesmo espaço. Então, para cada um deles eu tenho uma estratégia, que é uma estratégia meio localizada para fazer isso. Por exemplo, o S1 é formado por seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, seno t, cosseno t. O S2 é formado por 1 seno de 2t, cosseno de 2t. A pergunta é, será que sim ou não o espaço gerado S1 é igual ao espaço gerado S2? Nada contra tentar fazer aquela abordagem que eu vou fazer nos outros exercícios. Mas a gente conhece um monte de formulinhas relacionando as funções que estão em um e as funções que estão no outro. Será que não dá para responder essa pergunta uma solução bem local? É uma solução que vai dar certo aqui, não vai dar certo em outro exercício, mas que usa um monte de coisas que a gente sabe. Por exemplo, tem uma fórmula que envolve seno ao quadrado e cosseno ao quadrado, a soma dá 1. Então, este vetor é combinação linear desses dois vetores. Porque 1 se escreve como uma vez esse vetor, mais uma vez esse vetor, mais 0 vezes esse vetor. Então, 1 é combinação linear daqueles três. Seno de 2t é combinação linear desses três. Com que coeficientes? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aquelas formulinhas de trigonometria, elas podem ser lidas falando a palavra combinação linear. Então, eu acabei de dizer, 1 é combinação linear dos vetores de cima. 1 é igual a 1 que multiplica seno ao quadrado de t, mais 1 que multiplica cosseno ao quadrado de t, e mais 0 que multiplica seno t, cosseno t. Não é verdade? Isso é a relação fundamental da trigonometria? Então, 1 é combinação linear de seno ao quadrado e cosseno ao quadrado. O mesmo se aplica para o seno de 2t. Seno de 2t é 2 seno t, cosseno t. Então, é uma combinação linear desses três vetores com coeficientes 0, 0, 2. E a mesma coisa o cosseno de 2t, que é cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t. O cosseno de 2t é a combinação linear desses vetores com coeficientes menos 1, 1, 0. O que eu acabei de mostrar com essas três formulinhas básicas de trigonometria? Que o espaço gerado por S2 está contido no espaço gerado por S1. Cada um dos três vetores está lá dentro do S1.
tudo que eu fizer de combinação linear com os vetores do S2 se transforma numa combinação linear de vetores do S1. Então, qualquer coisa que eu faça a partir do S2, eu consigo fazer a partir do S1. Está claro? Vejam se isso faz sentido. Sim. E vice-versa. Pelas mesmas formulinhas de trigonometria. Não são as mesmas formulinhas, na verdade, né? Mas seno ao quadrado se escreve a partir de 1 de seno de 2t e de cosseno de 2t? Sim, é uma velha fórmula da trigonometria que vocês conhecem, que seno ao quadrado de t é igual a 1 menos cosseno de 2t sobre 2. Lembram dessas fórmulas? Posso fazer um comentário? Talvez seja uma coisa chocante na vida de vocês. Como está estruturada a educação no Brasil? Por que no ensino médio se estudam essas fórmulas? Vocês já estão no primeiro ano de engenharia. Vocês já têm experiência com essas fórmulas. Vocês acham que essas fórmulas têm muito a ver com as coisas do dia a dia? Para vocês, engenheiros, talvez. O jornalista vai usar essas fórmulas? O biólogo, será que vai usar essas fórmulas? Pouca gente usa essas fórmulas. Sabe onde que se usa essas fórmulas? Na academia, na pesquisa, na universidade. Modelagem matemática, nos cursos de cálculo. É para isso que essas fórmulas estão no ensino médio. Para que eu possa dar minhas aulas tranquilo. Isso foi uma piada, né? Mas é a ideia do vestibular, que o vestibular é um vestíbulo, é uma sala de entrada, uma sala de espera para entrar. Então, o programa do ensino médio no Brasil, ele não é concebido pensando no que as pessoas vão viver, todas as pessoas, pensando nos que vão entrar nas universidades, vão viver. É uma coisa muito discutida no âmbito da educação, a razoabilidade disso ou não. Mas é assim que está formatado o ensino médio no Brasil. Essa é a razão pela qual vocês estudam todas essas formas de trigonometria, para que eu possa usá-las. Para que eu possa demonstrar no curso de cálculo 1 que a derivada do seno é cosseno, usando o seno da soma. Bom, quando eu escrevo essa fórmula, eu estou dizendo, olha, seno ao quadrado, que está lá no primeiro conjunto, ele é uma combinação linear do vetor 1. Quando eu falo vetor 1, esse 1 aqui, é esse vetor aqui. Depois aparece, não tem seno de 2t, então é 0 seno de 2t. E depois, menos meio cosseno de 2t. Estão vendo como que o seno ao quadrado é a combinação linear dos outros três? É aquela velha fórmula de trigonometria. Faço isso para o seno ao quadrado, para o cosseno ao quadrado, que é só colocar mais aqui, para o seno de 2t, que é meio vezes o seno t cosseno t, é meio vezes o seno de 2t, porque o seno de 2t é 2 vezes seno t cosseno t. Ou seja, seno t cosseno t é combinação linear desses vetores com coeficientes 0, meio e 0. Ou seja, eu acabei de mostrar que o S1 está contido no S2 e, portanto, o espaço gerado S1 é igual ao espaço gerado S2. E eu não precisei fazer uma análise mais elaborada com sistemas e coisas do tipo. Nesse mesmo exercício, o item C tem um corta-caminho, mais corta-caminho ainda, porque o S1 é 1t, t2, t3. O S2 tem 4 vetores. 1 mais t, 1 menos t2, 1 menos t menos t2. E o espaço é polinômios de grau menor ou igual que 3.
E a pergunta é se S1 e S2 geram o mesmo espaço. Resposta: sim ou não? E sem fazer praticamente nenhuma conta. S1 é a base do espaço dos polinômios de grau menor ou igual que 3. É a base mais simples. 1t, t2, t3. Então, o que é o espaço gerado por S1? O espaço gerado por S1 é todos os polinômios de grau menor ou igual a 3 em R. Todos. Na verdade, o S1 é a base mais natural desse espaço. Olha para o S2. Olha firme para o S2. Olha firme que ele confessa. O que não tem no S2? T3, T ao cubo. Se não tem T ao cubo, no espaço gerado pelo S2, não vai ter T ao cubo. Porque o espaço gerado é combinação linear. Eu estou insistindo nesse ponto. Tudo que ele está fazendo é por conta das combinações lineares. Se eu fizer combinação linear no S2, não importa que coeficientes numéricos eu ponha, não vai aparecer T ao cubo. Sem fazer nenhuma conta. Ou seja, o polinômio T3 não pertence ao espaço gerado por S2. T3 é T ao cubo. Então pergunta, são iguais esses espaços gerados? Não. Não preciso fazer nenhuma outra conta além dessa observação. Vocês entenderam isso? Tudo bem? Outra coisa. O S1, os vetores são LI, é uma base dos polinômios de grau 3. O que eu posso falar sobre o S2, sobre LI e o LD? Eu posso dizer alguma coisa sobre ser LI ou LD no S2? Posso. Eles são LD. Porque eles são 4 vetores. O espaço gerado tem dimensão no máximo 3, porque não tem o T3. Se tudo der certo, ele vai varrer constante T e T2. E ele gera um espaço de dimensão no máximo 3. São 4 vetores. O número de vetores é maior do que a dimensão do espaço. Toda vez que o número de vetores ultrapassa a dimensão do espaço, é LD. Então eu sei que o S2 é LD. Eu também não sei se é gerador também. Ele vai gerar alguma coisa que eu não sei qual é a dimensão. Porque ele ser LD poderia gerar algo que nós temos certeza que não tem dimensão 4. Poderia ter dimensão 3, 2 ou 1. Aí nós temos que olhar. Para olhar a dimensão exata do espaço gerado, trabalharia com o sistema. Vamos ver a nossa intuição. Para polinômios, a intuição funciona super bem. Olha para esses 4 polinômios. O que você acha que vai ser gerado quando você fizer as combinações lineares disso? Isso que eu estou falando é intuição, tá? A gente faria a conta para confirmar. Esses dois, de alguma forma, estão meio redundantes, né? 1 menos T2, 1 menos T menos T2. Está meio redundante esse bicho aqui, não está? Dá para tirar esse aqui como combinação linear dos outros. Não é difícil. Se você chamar esses polinômios aqui, olha, P1, P2, P3 e P4, quer ver o que você tem que fazer? P4 é 1 menos T2. Escreve P3 é 1 menos T2. Então é P3 menos T. Certo? Se eu chamar isso aqui de P3, P4, 1 menos T2 menos T. T é P2 menos P, P1. P2 menos P1 é P, é T. Então esse T que está sobrando aqui, isso é P3, mais, o que é? É menos T. T é P2 menos P1. Pronto.
P4 é combinação linear de P3, P2 e P1. Então ele está no espaço gerado pelos três primeiros. Agora olha para os três primeiros. Esses são LI, que a intuição nossa diz, quando você olha, vê uma constante grau 1, grau 2. LI ou não? É, LI, é claro que é LI. Não fiz a conta, mas qualquer um de nós aposta que eles são LI. Ao fazer as combinações lineares igualar a zero, o único jeito de matar o T2, o T e o 1 vai ser coeficiente nulo. Senão não tem como um matar o outro, né? Normal? Então a dimensão gerada é 3 e não 4. Precisaria fazer, né, uma continha. Elimina esse, prova que isso aqui é LI. A nossa intuição está dizendo que é, mas faz uma continha que vai concluir que é. E, bom, e aí a dimensão do espaço gerado é 3. Mas para dizer que o gerado pelo S1 é diferente do gerado pelo S2, eu podia fazer um corta-caminho sem fazer uma grande análise disso tudo. E agora, podia mudar a pergunta. E se eu pusesse um 3 aqui? Ah, agora ficava legal a pergunta. Agora a pergunta ficava mais robusta, uma pergunta mais difícil. Porque eu teria a base do polinômio de grau 3, a base clássica, 1t, t2, t3, e aqui eu teria um constante, um de grau 1, um de grau 2 e um de grau 3. Se eu troco isso aqui, põe o 3 aqui. Ah, bom, aí faz sentido que talvez seja o mesmo. Mas aí eu tenho que fazer conta. Aí eu vou procurar saber se gera o mesmo ou não, escrever um polinômio genérico de um, polinômio genérico do outro e analisar se tem solução. Que é o que eu tenho feito nos exercícios mais elaborados. Vou retomar isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer quando eu falo que eu tenho feito análises mais elaboradas, que os exercícios são mais... Quando os exercícios são mais difíceis, eu não tenho corta-caminho. Olha esse exercício aqui, o exercício 18 da nossa lista. Coloca nas matrizes 3 por 3, pega uma matriz genérica A e J, que satisfaça a seguinte condição. Ele escreve com os coeficientes A11 mais A12 mais A13 igual a A21 mais A22 mais A23 igual a A31 mais A32 mais A33. Eu vou pedir licença para vocês e mudar a notação para eu não ter que ficar escrevendo esses subíndices. Eu vou chamar a matriz genérica de A, B, C, D, E, F, G, H, I. Vocês permitem, não? Só para não ter que ficar escrevendo os subíndices 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1. A pergunta é se isso é um subespaço e qual é a dimensão dele. E aí vocês vão ver que eu não consigo fazer uma análise simplória, a não ser que eu olhe com aquele olhar bem rigoroso, bem sistemático dos sistemas e do que a gente consegue concluir. Por que é um subespaço vetorial? Primeiro, pré-teste para saber se é um subespaço, olhar se o vetor nulo está lá. Se essa matriz for a matriz nula, todo mundo igual a zero, é claro que essa igualdade é verdadeira, né? Que a zero igual a zero igual a zero. Suponha que duas matrizes são tais que a soma aqui é igual à soma aqui. Tá? Então, sei lá, uma matriz assim, 1, 3, 5, a soma está dando 9. A outra é 9, 0, 0. E uma terceira linha. Então, essa é uma matriz que está aqui. Porque a soma A mais B mais C é igual a D mais E mais F. Tá? Aí eu pego uma outra matriz que também está ali. 1, 1, 1. 4 menos 1, 0. A soma aqui é 1, 1, 1, 3, 4 menos 1, 0, 3. Isso aqui também está ali, satisfaz. E tem uma terceira linha, que a soma também tem que dar 3. Sei lá, a terceira linha é
2, 1, 0. Soma dá 3. E aqui a soma tinha que estar dando 9. Aí eu somo as duas. Bom, aqui a soma dava 9 e aqui a soma dava 3. Agora, claro que a soma vai dar 12. Mas a pergunta é, a soma A1, A2, A11, A12, A13 vai continuar igual a A21, A22, A23? Se essa soma é igual a essa soma é igual a essa, quando eu somar as matrizes, o resultante na primeira linha vai ter soma igual ao resultante na segunda linha? Vai. Se aqui estava dando 9 igual a 9, aqui estava dando 3 igual a 3, agora vai dar 12 igual a 12. Então isso é um subespaço. Pergunta, qual a dimensão? Para achar a dimensão, a boa maneira é trabalhar com sistemas. Quando eu não tenho um corta-caminho. O que é um corta-caminho? É uma coisa do tipo que está aqui, né? Suponha que alguém pergunte qual é a dimensão do espaço gerado por isso aqui. Cosseno ao quadrado, seno ao quadrado e 1. Eu tenho um corta-caminho, não preciso fazer grandes discussões para dizer qual é a dimensão do espaço gerado. Qual é a dimensão do espaço gerado? 1, 2 ou 3? Esse eu consigo eliminar, porque é a combinação linear desses dois. Então, o espaço gerado é o mesmo que o espaço gerado cosseno ao quadrado, seno ao quadrado. Agora, esse são LI ou LD? São LI. A gente se confunde, sabe por quê? Porque você pensa no seno ao quadrado igual a 1, que estabelece uma relação entre eles. Mas para estabelecer uma relação entre eles, eu tenho que pegar o 1 de volta. E se eu pegar o 1 de volta, sim, se eu tirar o seno ao quadrado, aí ótimo. A partir do cosseno quadrado e do 1, eu obtenho o seno quadrado. Qualquer um que eu tire, eu obtenho a partir dos outros dois. Mas eu não consigo tirar 2 e ficar com um só. Por que isso aqui é LI? Se alfa cosseno quadrado mais beta seno quadrado é igual a 0, eu vou mostrar que alfa e beta tem que ser 0. Jeito simples. Bom, faz t igual a 0. Cosseno dá 1, seno dá 0, alfa igual a 0. Faz seno igual a π sobre 2. Cosseno dá 0, seno dá 1, beta igual a 0. Pronto. Maneira, sem fazer nenhuma conta. Bom, alfa ao quadrado, alfa cosseno ao quadrado mais beta cosseno ao quadrado igual a 0, não dá certo. A soma desses quadrados é 1. Você quer que a soma desses quadrados com coeficientes dê 0, tem que anular os dois. Porque se 1 é diferente de 0, o outro é exatamente 1 menos aquilo. Bom, então, como é que eu vou analisar isso? Eu vou escrever um sistema. Sabe qual é o sistema que eu tenho que resolver? A mais B mais C igual a D mais Z mais F. E a outra equação é A mais B mais C igual G mais H mais I. Escrevi duas equações que descrevem o mundo que estou falando. O mundo de todas as matrizes que satisfaz isso são as soluções desse sistema. Tem uma terceira equação, não tem? Que seria... Eu peguei os 3 primeiros iguais aos do meio, os 3 primeiros iguais aos últimos. Podia pegar os do meio iguais aos últimos, que seria DEF igual G mais H mais I. Mas essa equação é redundante. Ela já é o resultado dessas duas. Se A mais B mais C é igual a isso e A mais B mais C é igual a isso, já está dito que isso é igual a isso. Se eu colocar essa terceira equação no sistema, quando eu for escalonar, ela vai desaparecer, vai ficar 0 igual a 0. É uma equação redundante. Todo mundo enxerga que eu não preciso da terceira equação? O sistema que eu tenho em mãos é esse aqui. Agora eu vou escrever o sistema de verdade. São com 9 incógnitas, porque é matriz 3 por 3. Então, o meu sistema é esse aqui. A mais B mais C menos D menos E menos F igual a 0.
A mais B mais C, menos G, menos H, menos I igual a zero. É esse sistema com duas equações e 9 incógnitas. Agora eu escalono. A primeira equação fica como está, A mais B mais C, menos D, menos E, menos F igual a zero. E agora, como é que eu faço para escalonar? Olha, como é aquele processo de escalonamento que é muito ingênuo. Ah, eu quero usar esse A para matar esse A. Então eu pego a primeira equação, multiplico por menos 1 e somo na segunda. Mata o A, mata o B, mata o C. Multipliquei por menos 1. E quando eu somei na de baixo, ficou D mais E mais F, menos G, menos H, menos I igual a zero. E agora a matriz está escalonada. Duas linhas. Redução no número de incógnitas. Isso é um sistema escalonado. Duas incógnitas que nós chamamos, quando discutimos sistema, de incógnitas pivô. E 7 incógnitas livres. Uma matriz pertence a esse espaço se eu puder dizer que o A é igual a menos B, menos C, mais D, mais E, mais F, e o D de dado é igual a menos E, menos F, mais G. Desculpe, eu tenho que corrigir a primeira. O D está certo. O A está errado. Quer dizer, não é que está errado, está incompleto. O D está certo, é D igual a menos E, menos F, mais G, mais H, mais I. Passei todo mundo do lado de lá e isolei o D. O A é isso, só que o D não pode ficar D aqui. O D tem que ficar isso aqui que está escrito em termos de E, F, G, H. Porque o D também é variável piloto, não é variável livre. Variável pivô, não é variável livre. Então o A é igual a menos B, menos C, aí mais D, tem E e mais E. Então mais 2E, depois menos F mais F, cancela o F, mais G, mais H, mais I. Então o A é dado por essa expressão. Está todo mundo em termos de 7 incógnitas. São as 7 incógnitas menos o A e o D. As 7 aparecem. B, B, C, pula o D. E, F, G, H, I. Como eu tenho duas incógnitas em termos de 7, o grau de liberdade do sistema é 7. A hora que eu escrevo uma matriz genérica do sistema, do mundo das matrizes, uma matriz genérica daquele conjunto, ela se escreve assim. O A é menos B, menos C, mais 2E, mais G, mais H, mais I. As outras posições, B, C, D é igual a E menos F, é E mesmo, né? Menos E, né? O D eu isolei aqui, é menos E, e, portanto, acho que eu errei numa conta. Eu tinha errado. Vocês nunca me corrigem quando eu erro, né? Vocês vêm e ficam quietos. O D é menos E. É porque isola aqui. Menos E, menos F. Então, quando eu jogo na equação do A, no lugar do D, entra menos E, menos F, que mata esse E e esse F, e fica só menos B, menos C, e não tem o 2E. Agora tá certo. Aqui é menos E, menos F, mais G, mais H, mais I. Depois, EF, GHI.
quantas incógnitas eu usei para descrever uma matriz genérica do espaço? 7. Qual é a dimensão do espaço? 7. Que é uma base do espaço? São matrizes 3 por 3. Então, primeira matriz, menos 1, 1, por causa do B, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Depois entram outras que são daquelas bases famosas. Por exemplo, faço 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E vou completando. Vai ter uma matriz aqui que é a que tem 1, é menos 1 e 1 na segunda linha, por causa do E. O B só tinha ali, né? Então aquela ali é 1, 1. Agora, desculpe, Você escreveu aqui na segunda, mas tá certo. Aqui essa segunda está errada, né? 0, 1 no B já tem. Se eu ponho 1 aqui, tem que pôr menos 1 aqui. Então não é essa que eu queria escrever. Do B já foi. Agora é do C, 001. E aí só tem C aqui. Não, tem C aqui também. Menos 1. Menos 1, 0, 1 por causa do C. D não apareceu. G vai me fazer escrever a matriz 1, 1, por causa do G. 1. G, G, G. E o resto 0. E, bom, mais outras 4, que eu vou colocar 1 no E, no F, no H, no I, e ver onde mais aparece algum valor. E a dimensão desse espaço é 7. Eu não completei aqui, vocês acompanharam como que eu estava completando? Não custa completar se precisar, mas põe valor 1 no E, F, G, H, I e vê o que acontece. Se puser E igual a 1, e o resto eu vou por tudo 0. É menos 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Por causa do E. Depois eu vou pôr F igual a 1, fica menos 1, 1 e 0 em todo o resto. Depois eu vou pôr H igual a 1, vai ficar 1, 1, H, 1, 0, 0. E quando eu puser I, vai ficar 1, 1, 1 e 0 no resto. E vão ser 7 matrizes. Vocês entenderam como que eu achei a dimensão do espaço? E vocês entenderam que essa matriz é combinação linear disso aqui? Exatamente com esses coeficientes. Se eu puser A multiplicando aqui, B multiplicando aqui, C multiplicando aqui, e fizer a soma, vai entrar exatamente isso. Ah, não, né? B, C, D, D não, E. O A e o D eu eliminei. Então, se eu fizer B vezes isso, C vezes aquilo, está montando exatamente essa matriz. Menos B, menos C, mais... ali não é o... Qual que é aquela ali? É do G. Por que eu peguei G? Bom, porque eu peguei G. G. Bom, é combinação linear dessas 7 matrizes que nós estamos brincando. Está claro isso, então? Sim, esses constantes multiplicam as matrizes e somam. Fazendo combinação linear, né? Multiplica aqui e soma. Multiplica aqui e soma. E aí, qualquer matriz desse espaço, assim, é combinação linear dessas 7. Vou fazer mais um desse tipo de coisa. E... em que eu vou pegar 2 subespaços e olhar a intersecção. Com essa abordagem que eu estou fazendo o tempo inteiro, quando a coisa é mais pesada, que a gente não consegue fazer por corta-caminho. Acho que esse também é bastante elaborado. Ainda dentro das matrizes, agora é o exercício 38.
Também as matrizes de dimensão 3, 3 por 3. Dois espaços. O espaço S é o espaço das matrizes que são iguais à transposta. E o espaço T é o espaço das matrizes que o traço é zero. Pergunta é dimensão da intersecção. Bom, dimensão das matrizes. Nove. Alguma dúvida nisso? Que o mundo de todas as matrizes 3 por 3 tem dimensão 9? Quem que é uma base? São 9 posições, você põe 1 e 0 em todas as outras. Muda de posição, você põe 1, zera todas as outras. Faz isso nas 9 entradas da matriz, você obtém 9 matrizes do tipo 1, 0, 0, que são a base do espaço das matrizes. Intuitivamente, por que a dimensão é 9? Porque eu tenho 9 coordenadas para descrever a matriz A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, H, I. 9 entradas. Muito bem. Agora vamos olhar o mundo das matrizes, que chamam matrizes simétricas. Essas matrizes chamam-se matrizes simétricas. São as matrizes que são iguais à transposta. Como é que eu descrevo essa matriz? Como é que é uma matriz genérica pertencente a S? Condição de ser igual à transposta. A, B, C, B, A, B, C. Eu vou pular algumas letras para ficar com as 9 letras até o I. A, B, C, B, E, F, C, F, I. Concorda que isso é uma matriz genérica simétrica? Qualquer matriz simétrica é assim, toda matriz assim é simétrica. Isso é uma matriz genérica que é igual à sua transposta. Diagonal principal não tem condições, e nas outras posições o AIJ tem que ser igual ao JI. É isso que é a matriz coincidir com a transposta. Quantas variáveis eu usei para descrever? 1, 2, 3, repetiu. 4, 5, repetiu, repetiu, 6. Dimensão do S é 6. Quiser escrever uma base, eu não estou escrevendo a base até o fim porque eu não quero entediá-los, mas se precisar eu escrevo. A base assim, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Essa base vem do A. Agora vem um vetor da base que por causa do B. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Porque toda matriz simétrica vai ter que ter esse elemento igual a esse. Depois eu iria colocar aqui o C igual a 1 e na diagonal secundária um outro 1 ali embaixo e continuar com essas coisas. Essa é uma base. E qualquer matriz assim se escreve como combinação linear disso aqui, com coeficientes A, B, C, B, E, F, C, F, I. O que é o traço de uma matriz mesmo? Soma dos elementos da diagonal principal. Então, se eu pegar uma matriz genérica pertencente a T, ela é uma matriz assim, A, B, C, D, E, F, G, H, I, e eu sei que A pertence a T, sei somente C, A mais E mais I é igual a 0. O traço é a soma dos elementos da diagonal principal.
Aquilo é o sistema que descreve as matrizes de traço nulo. Quantas equações? Uma. Quantas incógnitas? Eu estou vendo 3, mas são 9. Porque as outras incógnitas também são incógnitas, só que não tem equação envolvendo as outras incógnitas, porque elas são totalmente livres. Basta você saber que o A é igual a menos E menos I, ou seja, uma matriz genérica do T, ela se escreve como menos E menos I, e depois BC, D, E, F, G, H, I. Essa é uma matriz genérica de traço nulo. Basta que esse elemento seja menos esse menos esse. Claro que eu podia ter tirado o E em função do A e do I, ou o I em função do A e do E. Essa somatória aqui, menos E menos I, eu podia ter posto aqui embaixo, menos A menos C. Menos E. Menos A menos E. Quantas variáveis eu estou usando para descrever? 8. Dimensão do espaço, 8. E agora eu vou tentar analisar a intersecção. Lembra do teorema da dimensão da soma? Dimensão de S mais T mais dimensão de S inter T é igual a dimensão de S mais dimensão de T. Dimensão de S é 6. Dimensão de T é 8. Isso aqui deu 14. O que é o máximo que pode dar o S mais T em termos de dimensão? 9. Se esses dois conjuntos forem LI um contra o outro, de uma certa forma intuitiva, né? Se eles ocuparem todas as direções no mundo das matrizes, essa soma vai dar todas as matrizes que têm dimensão 9. Não pode dar mais do que 9. Então isso aqui é no máximo 9. Para que essa conta feche, 9 mais isso tem que dar 14. Isso aqui é, no mínimo, algo que somado com 9 dá 14, 5. Pode ser que isso dê dimensão menor. Pode ser, por exemplo, que um esteja contido no outro, que aquele S esteja contido no T. Se o S estiver contido no T, quando você fizer a soma, dá o próprio T. E a dimensão dá 8, aí a intersecção teria que ser 6. Aí vai depender. Dá para ter algum palpite? Aqueles que têm o traço nulo necessariamente estão aqui dentro? Ou pode ter alguém que tenha traço nulo que não esteja aqui? Estou perguntando se simétrica, que é o maior, é o menor, desculpe, simétrica tem dimensão 6. Será que ele está contido naquele outro? Se ele estiver contido naquele outro, a dimensão é 8. Não está contido, né? Você pode ter uma simétrica em que a soma aqui não dê 0. Então tem alguém que está na simétrica que não está lá. Ah, peraí, então na hora que eu fizer a soma, vai ter pelo menos alguém daquela que não está aqui. Essa aqui já está com dimensão 8. Na hora que eu fizer a soma, vai ter alguém fora. Então, quanto é que vai dar a dimensão da soma? 9. Quanto é que vai dar a dimensão da intersecção? 5. Já poderia parar o exercício aqui. Deu para fazer essa análise de que eu concluí que a soma dá tudo. E se eu não tivesse conseguido fazer essa análise? Como é que eu faço a intersecção? Sistema. Quais são as equações que eu tenho que satisfazer? Eu pego uma matriz genérica do espaço das matrizes, sem nenhuma condição.
Agora vou montar o sistema. O que significa que essa matriz está na intersecção? Ela está na intersecção se ela satisfizer as duas condições. E agora eu vou expressar as duas condições com equações. Primeira equação. A mais E mais I igual a 0. Pertencer ao traço nulo. Segundo as equações, aquelas simetrias. B igual a D, C igual a G, F igual a H. Tem mais alguma condição? Então, as três últimas garantem a simetria, a primeira garante o traço nulo. Agora eu vou escalonar o sistema. Quantas equações? 4. Quantas incógnitas? 9. A, B, C, D, E, mais I, igual a 0. B, mais menos D, igual a 0. C, menos G, igual a 0. F, menos H, igual a 0. O sistema está escalonado? Está escalonado. Quantas variáveis pilotos? Pivô. 4. A, B, C, F. 9 incógnitas, 4 equações, 9 incógnitas, 4 variáveis pivô. Quantas variáveis livres? 5, que são todas que não começam equações. E, I, D, G e H. 5 variáveis livres. Significa que o espaço tem dimensão 5, como a gente já tinha concluído quando deduzimos que a soma tinha dimensão 9. Como é que é uma matriz genérica da intersecção? No lugar do A, menos E menos I. No lugar do B, B igual a D, D. E D aqui no lugar do D. No lugar do C, G, G. No lugar do F, H. No lugar do E, no lugar do I, I. Está aqui uma matriz genérica que satisfaz as duas condições do enunciado. O traço é 0, porque na diagonal principal é menos E, menos I, E, I. Quaisquer dois valores que eu atribuo a E e I, isso está satisfeito, a soma é 0. E ela é simétrica. E e I pode ser qualquer coisa. Para ser simétrica, não importa a diagonal principal. DGH, DGH nas posições estratégicas para que a transposta seja igual a ela. E eu estou usando as 5 variáveis livres E, D, E, G, H e I para descrever. Fala. Eu me confundi um pouco como você achou a dimensão da soma. Tá. Eu vou terminar de fazer o raciocínio que eu estou fazendo. Vou obter a dimensão da soma por um outro jeito, depois eu volto daquele jeito anterior. Tá? Porque os dois são corretos e os dois são úteis. Todo mundo entendeu que essa é a matriz genérica da intersecção? Todo mundo enxergou que são 5 variáveis? Então todo mundo já percebeu que a dimensão é 5? Alguém poderia falar, você sabe me dar uma base do espaço intersecção? Sabemos, é só olhar para aquela matriz e ir fazendo aquela história dos uns e zeros. Então, se for o caso de fazer uma base para o espaço intersecção, eu ia fazer assim. Então, vamos lá. É jogar com uns e zeros, né? Se eu fizer E igual a 1, dá menos 1, 1, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0. Olha que bonitinha essa matriz. Menos 1, 1, 0, traço 0. Simétrica. Então, ela está na intersecção. Agora, vou jogar com outra coisa. D igual a 1. Então, eu ponho 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Olha que bonitinho. Traço 0, simétrica. E eu vou fazendo isso com cada uma dessas incógnitas. São 5. Obtenho 5 matrizes que são LI e que geram todas as matrizes que estão na intersecção. Qualquer matriz da intersecção vai se escrever como combinação linear dessas, não é? Se você quiser escrever aquela matriz A como combinação linear, você vai fazer E vezes essa matriz menos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, mais D vezes essa matriz 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. E você está vendo que está montando aquilo que a gente quer? Apareceu o menos Z e o mais Z, apareceu o D e o D, e a hora que eu terminar vai montar a matriz inteira. Isso também está claro para todo mundo? E que a dimensão da intersecção é 5, que a base vai ter mais 3 matrizes. Então, a dimensão da intersecção é 5, que era a pergunta do problema. Se eu puser 5 aqui, eu calculo a dimensão da soma e concluo que para essa igualdade ser verdadeira, a dimensão da soma é 9. Então, eu fiz agora, concluí a dimensão da soma pelo caminho que eu vinha vindo. Agora vamos voltar. Eu tinha concluído antes por outro caminho. Então, vou refazer aquele caminho anterior. No caminho anterior, eu não tinha achado a dimensão da intersecção ainda. Mas eu usei uma coisa meio particular. A minha sorte foi o seguinte. Essas de traço nulo tinham dimensão 8. O espaço das matrizes 3x3 tem dimensão 9. Está faltando só um. E eu vou fazer a soma dessas, que tem traço nulo, com aquelas outras que são assimétricas. Se eu achar uma nas simétricas que não está aqui, quando eu fizer a soma, tem que aumentar a dimensão. Porque eu peguei um vetor que não está nesse espaço gerado. Vai ter um ganho de dimensão, pelo menos um. Veja só a força disso. Se eu achar um vetor que não está nesse espaço e eu anexar, quando eu fizer a soma, vai aumentar pelo menos uma dimensão. Se eu achar 2, eu não posso garantir que vai aumentar de 2, porque esses dois podem entre si não gerar novidade. Mas uma dimensão eu ganho. E, por sorte, era um que estava faltando para ser o mundo inteiro. Todas as matrizes têm dimensão 9. Então, a hora que eu fizer o espaço, tem que aumentar a dimensão em relação ao T, então tem que ir para 9. E não pode passar de 9, porque 9 é o total. Foi por isso que eu concluí que essa soma tinha que ser 9, que tinha que aumentar pelo menos 1 e que não podia passar disso. E daí que eu concluí que para essa igualdade fechar, que tinha que ser 5. Bom, acho que este tipo de análise, a gente fez coisas bem complexas deste tipo. Oi. É a linha de cima que eu não terminei. É a linha de cima, mas eu não terminei. Faltaram 3 matrizes. E esse conjuguei essa linha de baixo? Já termino de explicar. Vou terminar de fazer a base aqui. Faço um 0, 0, G igual a 1. Então, 1 aqui, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Terceira, quarta matriz. Vou fazer o H igual a 1. Quinta matriz. Menos 1 e 1. Estou fazendo I igual a 1. Essas são as 5 matrizes que compõem a base desse espaço. Se alguém quiser verificar que é LI, é muito simples. Faz combinação linear igual a 0, que você cai em equações que as respostas...
E agora, pega uma matriz genérica da intersecção. Ela é combinação linear dessas. Quer ver como? Pega aquela matriz genérica, menos E, menos I, DG, DEH, GHI. Matriz genérica da intersecção. Ela é combinação linear com esses coeficientes. E vezes isso, mais D vezes isso, mais G vezes essa, mais, quem que está faltando aqui? H vezes essa, e mais I vezes essa. Só fazer a soma dessas matrizes que dá exatamente aquela. Primeira posição vai dar menos E, 0, 0, 0, menos I. Menos E, menos I. Na segunda posição vai dar D, 0 em todo o resto. D. E é só fazer que vai dar exatamente isso. Vou fazer agora alguns exercícios um pouquinho mais tranquilos. Esses exercícios que eu fiz até agora na aula são extremamente importantes. E eu abordei exercícios que são difíceis de fazer por uma outra abordagem. Tem meio que meter a mão na massa e fazer isso. Tá? Então, os dois grandes espaços, são três grandes espaços que vocês têm que dominar bem. Os dos vetores do espaço R3, que a gente já trabalha com eles desde o começo. Então, não tem grande novidade. O Rn. Pode ter 4 coordenadas, 3, 4, 5, não vai mudar muito. As matrizes, a gente fez muita coisa, e os polinômios, que tem até uma abordagem que às vezes é muito mais simples dos polinômios, porque a gente consegue manipular bem as expressões. Vou fazer alguns exercícios, fazer um exercício mais teórico, mas que é importante para desenvolver a intuição. Exercício 27. Você tem um espaço vetorial e você tem um conjunto A formado por 3 vetores LI. Aí se considera as seguintes afirmações e a pergunta depois do exercício vai ser quais são as verdadeiras e quais são falsas. Então a pergunta é, eu vou falar coisas e a pergunta é, será que isso é verdade ou isso não é verdade? O espaço gerado por U mais V, U mais W, V mais W, é igual ao espaço gerado por UVW. Eu vou escrever mais informações antes de continuar. A segunda diz que o conjunto U mais V, U mais W, é LI. E a terceira diz que o conjunto gerado U mais V, U mais W, V menos W é igual ao conjunto gerado por UVW. Depois tem uma quarta, mas eu quero discutir um método de abordagem. Como é que eu faço para responder o 2? 2 é o trivial. Saber se é LI, qual que é a estratégia. Aqui eu não sei quem são os vetores. Vocês perceberam que a gente andou muito em abstração? Alguém está falando assim, um espaço vetorial, não falou nem o que é, se é matrizes, não falou qual é a dimensão, não falou nada. Falou que tem 3 vetores LI, UVW, e quer saber se U mais V, U mais W é LI também. Resposta, sim. Como é que eu faço para saber se sim?
Saber se uma coisa é combinação linear, você é LI, faz combinação linear igual a zero e vê o que acontece. Então, 2, abordagem para 2. Depois eu vou comparar 1 e 3, por isso que eu coloquei os dois na lousa. Alfa vezes U, mais beta vezes U mais V, mais gama vezes U mais W. Iguala isso a zero e vê o que você conclui. Se necessariamente alfa, beta e gama forem nulos, porque é LI. Se tiver uma solução não nula, porque é LD. Alfa U mais beta U mais beta V mais gama U mais gama W igual a zero. Ou, em outras palavras, alfa mais beta mais gama U mais beta V mais gama W igual a zero. Opa! Qual foi o ponto de partida do exercício? O que estava no enunciado? Que o VW era LI. Peraí, mas se o VW é LI e essa soma deu zero, o que você conclui sobre as coeficientes? Que são zero. Então, alfa mais beta mais gama é zero, beta é zero, gama é zero. Bom, e alfa é zero também, né? Então, simples saber se é LI. Eu não sei qual é a natureza dos vetores, eu não sei que espaço está, não sei nada, mas eu sei que eles são LI. Agora, a pergunta, essa aqui que é sutil, que eu queria olhar as duas ao mesmo tempo. A pergunta é assim, será que U mais V, U mais W, V mais W, gera um espaço que é igual a UVW? Será que U mais V, U mais W, V menos W, gera o mesmo espaço que UVW? Uma maneira é começar a trabalhar com sistemas, como a gente vinha fazendo nos exercícios anteriores. Outra maneira é olhar para isso aqui e perceber coisinhas que estejam ocorrendo particulares. Como naquele exercício com o qual eu comecei a aula, que tinha o seno, o cosseno, seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, seno de 2t. Antes de fazer muitas contas, olha assim para isso aqui, vê se surge alguma coisa. Olha que diferente, né? Sabe qual é a diferença do primeiro para o terceiro? U mais V, U mais V. U mais W, U mais W. V mais W, V menos W. V menos W. Tem menos W e mais W. Olha aqueles dois últimos na terceira linha. U mais W, V menos W. Se eu somar esses dois, dá quanto? Dá U mais V. Que está aqui? Espera aí. Se eu somar esse com esse, dá esse. Então, olhando para esses três, eles são LI? Não. Esse é combinação linear desses. Ah, então esses três não são LI? Não. Esses três são. Qual a dimensão do espaço que eles geram? 3. E aqui não é LI, aqui é LD. Esse cara aqui soma com o outro, mata esse. Então, qual a máxima dimensão que vai ter aqui? 2. Então, eu respondo 3 sem fazer muita conta. Sem precisar. Dá para fazer? Escreve o sistema, impõe a igualdade, vai para o sistema, escalona o sistema e vê se tem solução não nula ou não. Dá para fazer sem nenhum problema aquelas soluções pesadas que eu fiz em alguns dos exercícios, que só dava para fazer assim. Mas esse, se a gente perceber que esse mais esse dá esse, eles são LD. E acabou a dimensão. A dimensão é menor. Então, o 3, como U mais W
somado com V menos W é igual a U mais V. Os vetores são LD. E a dimensão do espaço gerado por esse conjunto U mais V, U mais W, U menos W, dimensão do espaço gerado é menor ou igual que 2. O que vocês acham? Que vai ser 2 mesmo ou que vai ser menor ainda? Ser 2, né? Esses caras são LI. U, V, W são LI. Quando você faz U mais V e U mais W, eles ficam LI entre si. É só fazer a continha que você mostra que esses dois são LI. Então a dimensão do gerado é 2 mesmo. E no primeiro, U mais V, U mais W, V mais W, eu tento fazer esse mesmo jogo, eu não consigo. Eu não consigo mostrar que se eu brincar com esses dois, dá esse aqui. Ou qualquer coisa assim. Simplesmente por causa de uma diferença de sinal. Engraçado, né? Se eu mostrar que esses 3 são LI, eu mostro que o espaço gerado é o mesmo. Eu posso mostrar que a dimensão é 3. Se eu mostrar que é LI, eu mostro que a dimensão é igual. Mas ainda precisaria ter certeza que nesses espaços eu gero o mesmo espaço. É fácil provar que a dimensão é igual. Basta provar que esses daqui são LI. E é simples provar que é LI fazendo uma coisa assim. Para provar que o espaço gerado é o mesmo, eu mostro que que vetores estão dentro um do outro. Então, estratégia para fazer. Olha só. Primeiro, fazer o 1, eu vou fazer em 2 etapas. A, U mais V, U mais W e V mais W é LI. Como é que eu faço isso? Alfa U mais V mais beta U mais W, mais gama, V mais W, igual a 0. Ou seja, alfa mais beta U, mais alfa mais gama V, mais beta mais gama W, igual a 0. Supus que uma combinação... Eu quero provar que LI... Começo com uma combinação linear nula e tento mostrar que os coeficientes têm que ser nulos. Distributiva e resumir tudo em UVW. Como UVW são LI, então alfa mais beta é 0, alfa mais gama é 0, beta mais gama é 0. E quando você resolve esse sistema, só dá 0, 0, 0. Aqui se põe menos gama. Aqui se põe menos gama, menos 2 gama igual a 0, gama igual a 0. Gama igual a 0, alfa e beta igual a 0. Daí segue que a dimensão do espaço gerado por U mais V, U mais W e V mais W é 3. Dá para concluir que os espaços são iguais? Não. A priori são espaços de dimensão 3. Como é que eu concluo que eles são iguais, se é que eles são? Eu vou mostrar que cada vetor do primeiro está no segundo. Eu tenho 3 vetores LI. Ora, U mais V pertence ao espaço gerado por UVW. Combinação linear de U e V. A mesma coisa os outros. U mais W também pertence, e V mais W
Também pertence. Então, esses três vetores são LI e estão nesse espaço. Se eles estão nesse espaço, o espaço gerado por ele está contido nesse. Mas tem dimensão 3, tem dimensão 3, então são iguais. Então, a resposta aqui é sim. Aqui a resposta é sim. E aqui a resposta é não. Uma outra maneira, eu mostrei que cada um daqueles três está aqui. Dá para mostrar que cada um dos três aqui está lá, não é? Você consegue escrever o U como combinação linear desses espaços? Desafio. Caderno de cultura do Jornal do Domingo, caderno infantil de recriações no Jornal de Domingo. Escreve o vetor U como combinação linear desses três. Dá. Eles geram o mesmo espaço? Tem que dar. Eu não provei que os dois têm dimensão 3? Não provei que todo da esquerda está dentro da direita? Então os espaços são iguais, tem que estar. Então vamos lá. U mais W menos V mais W. Quem que eu matei? W. Quanto que está dando isso? U menos V. Agora soma com U mais V. Quanto que deu isso? 2U. Ou seja, U é igual a meio de U mais V mais W menos meio de V mais W, menos ou mais, agora eu já nem sei mais, menos, e mais meio de U mais V. Com coeficientes meio, menos meio e meio, eu escrevo U como combinação linear de U mais W, V mais W e U mais V. Repetindo, isso aqui vai dar meio U com meio U, que vai dar U. Aqui vai dar um meio W menos meio W, cancela. Menos meio V mais meio V, cancela. Então, eu consigo escrever cada um dos vetores daqui como combinação linear desses, cada um daqui como combinação linear desses. Veja só, vamos repassar a lógica da coisa. Se eu faço isso que eu acabei de fazer, cada um daqui é combinação linear aqui, cada um daqui é combinação linear do primeiro, pronto, terminou. Espaço gerado igual. Porque espaço gerado é o que você obtém fazendo combinação linear. Se um conjunto está dentro do outro, se um conjunto pode ser escrito como combinação linear desses, todas as combinações lineares aqui são combinações lineares aqui, e vice-versa. Então não precisava falar em dimensão. Outra abordagem para dizer que os espaços são iguais. Eu mostro que eles têm a mesma dimensão. Esses são LI dimensão 3. Mostro que esses são LI dimensão 3. E aí, falta mostrar que é o mesmo. Vou mostrar que um está contido no outro. Esse, trivialmente, está contido nesse, porque U mais V, U mais W, V mais W é imediatamente combinação linear de U, V e W. Então, o que o da esquerda está contido na direita é imediato. Então, daí eu juntei dois outros argumentos. Um contido no outro e mesma dimensão. Então, são iguais. Se dois espaços vetoriais, um está contido no outro e tem mesma dimensão, são iguais. Só para fazer uma coisa bonita. Faz tempo que eu não faço nenhum desenho, né? A única razão de eu dar aula é para fazer desenhos. Nós não mostramos que esses bichinhos aqui são LD? Vamos enxergar numa situação geométrica? A gente provou que eles são LD sem nenhuma hipótese muito adicional, né? Quaisquer vetores. Então,
Vamos ver o que fica na base IJK? IJK. Quem é U mais V? U mais V é I mais J. Quem é U mais W? I mais K. E quem é V menos W? J menos K. Então nós vamos somar J com menos K. Esses três vetores estão no plano que corta aqui, o plano que passa pelo 0, 0, 0, 1, 1, 0. Esses três vetores têm extremidades no plano quer dizer, como é que eu escrevo esse plano? Vocês estão vendo qual é o plano, né? Ele passa por essa reta e essa reta. Aqui. Corta bissetriz aqui, bissetriz aqui. Ele vai conter aquela reta lá embaixo. Por isso que eles são LD. Eles estão os três no mesmo plano. O que nós mostramos foi que a soma... Como é que a gente mostrou que ele era um LD? Que U mais W somado com V menos W dava o U mais V. Então, veja só. Os dois últimos, quando somados, dão esse primeiro aqui. Claro que meu desenho está péssimo, né? Mas este mais esse dá esse. Bonito isso, né? Bom, tinha uma quarta frase, que aí vou deixar de exercício para vocês liquidarem, tá? Nesse exercício nosso. Fazer um exercício de polinômios, que tem uma discussãozinha interessante, conceitual. Depois as contas são fáceis, mas só para... Tem um enunciado bem sutil. É o nosso exercício 30. Sejam A e B pertencentes a R, duas constantes reais. Olha o conjunto A mais X, 1 mais BX, mais X2, polinômio de grau 2, X mais AX2. Então, são três polinômios, A mais X, 1 mais BX mais X2, X mais AX2. A e B são parâmetros reais fixos. A informação é que isso gera P2 de R. Polinômios de grau menor ou igual a 2. C e somente C. Qual a dimensão do P2 de R? 3. Quantos vetores tem naquela base? 3. Pode ser. Tem os graus todos que tem que ter? Tem. Grau, tem uma constante perdida lá no segundo vetor. Tem grau 1 em todo mundo. E tem grau 2 em duas. Não é óbvio para mim que gera tudo, só de olhar. Porque pode ser que aqueles x se amarrem e para gerar a constante 1, a partir do 1,
para eu gerar uma constante genérica, eu tenho que multiplicar o segundo por alguma coisa. E pode ser que isso amarre no resto. Bom, não é tão óbvio por causa de tx em todos, tx2 em 2. Mas a gente sabe analisar. Quando não é óbvio de dar uma resposta, é fazer o sistema. É aquilo que eu tenho feito sempre. Está em dúvida se sim ou não? Faz o sistema. Está dizendo que gera. E pergunta algo sobre A e B. A pergunta que vai vir em seguida é quem é A e B. O sutil aqui é que é um C e somente C. Vocês vão perceber por que eu estou fazendo esse comentário desse exercício. Por que tem uma coisa sutil, o C e somente C aqui? Bom, ele está dizendo que gera. Gera? Tá bom. Você tem certeza que gera? Então, se eu pegar um polinômio P de x, genérico, de grau 2, não vou usar letra nem A nem B, porque já usei A e B no enunciado. Então, um polinômio genérico, C mais dx mais ex2, tem que ser combinação linear daqueles outros. Ele não disse que eles são LI. Eu posso até verificar a parte se eles são LI. Mas faz de conta que eu não sei se eles são LI. Essa pergunta a gente volta a ela depois. Está dizendo que gera. Se gera, esse polinômio tem que ser igual a alfa A mais x, beta 1 mais bx mais x2, mais gama x mais ax2. Tenho feito isso várias vezes nos exercícios, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou escrever o sistema e vou olhar se ele tem solução ou não. Que sistema? Quem são as incógnitas? A e B eu quero descobrir alguma coisa, mas eles são constantes genéricas dadas. C, D, E são constantes genéricas dadas para caracterizar o polinômio P. A minha pergunta, se eu tenho solução ou não, é no alfa, beta e gama. Eu estou querendo saber sob que condições que eu posso fazer combinações lineares desses três polinômios e obter de fato qualquer um. Então, constante. De um lado é C, do outro lado é alfa A mais beta igual a C. X, D, no polinômio genérico, alfa mais beta B mais gama. X2, E, não tem X2, beta, gama A. Ele está dizendo que esse sistema sempre tem solução. Ele está dizendo que eu sempre pego um polinômio P e eu consigo resolver. Então ele está dizendo que esse sistema é o quê? Possível. O enunciado afirma que o sistema é possível. Ok? Não afirmou que é determinado. Claro que eu adoraria saber se ele é determinado. Seria uma informação útil. Então, poderia ter seguido um outro caminho. Poderia ter seguido o seguinte caminho inicialmente. Mostra que eles são LI. Se eles são LI, combinação linear é única. Aí, se o sistema é possível, automaticamente é determinado. Mas eu não verifiquei se eles são LI. Não verifiquei de propósito, porque eu não queria. Queria chegar nesse ponto. Eu sei que o sistema é possível, não possível determinado. Sabe o que eu vou fazer? Calcular o determinante, impor diferente de zero. Aí eu vou achar o caso determinado. Daí eu vou olhar quando que é zero e verificar se é possível, indeterminado ou impossível. E aí eu tenho a resposta. Mas eu tenho que fazer um truquezinho aqui, vocês perceberam? Porque eu não sei se ele é determinado ou não. Então eu olho o determinante. Quem é o determinante? Quem são as incógnitas e quem são os coeficientes desse sistema? Os coeficientes são os A, B, C, D e E, que são incógnitas genéricas, mas são dadas, fixas. Sobre elas que eu quero tirar conclusões. Alfa, beta e gama que são as variáveis do sistema. Então eu olho o seguinte determinante. A,
1, 0, 1, B, 1, 0, 1, A. Que são os coeficientes da matriz do sistema nas incógnitas alfa, beta e gama. Incógnitas alfa na vertical, A1, 0, beta, 1B1, gama, 0, 1A. O determinante desse sistema é igual a ABA, A2B, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1A, menos A, A1, 1, menos A. O determinante é igual a AB menos 2. Pus A em evidência. Se A é diferente de 0 e AB é diferente de 2, ao mesmo tempo, se essas duas condições ocorrem, A diferente de 0 e AB diferente de 2, o sistema é SPD. Solução única. Agora, se A é igual a 0 ou se B é igual a 2 sobre A. São os casos em que o sistema não é determinado. Para A igual a 0 ou para B igual a 2 sobre A, aquele sistema não é determinado, regra de Cramer. Aí eu não sei se ele é possível, indeterminado ou impossível. Vou olhar. Eu tenho que olhar. E resulta impossível nos dois casos. A igual a 0, o sistema fica beta igual a C, alfa mais beta B mais gama igual a D e beta igual a E. Na verdade, o que eu quero que vocês... É um pouco mais sutil. Não é que o sistema é impossível, a conclusão é um pouquinho mais sutil. Adiantando a fala, eu falei uma coisa um pouquinho imprecisa. Supõe que A é 0. Você concorda que concluímos isso? Então a conclusão é a seguinte. Se o A é 0, o meu E tem que ser igual ao C. Então, se o A é 0, o meu E tem que ser igual ao C. Então, eu não gero qualquer polinômio de grau 2. A pergunta era se esse espaço gera P2 e que conclusão você tira sobre A e B. A conclusão aqui é a seguinte. A igual a 0, acontece isso. C igual a E. Não é que o sistema é necessariamente impossível, não cheguei a essa conclusão. Mas eu concluí que C é igual a E. Portanto, aquele conjunto não gera P2 de R. O polinômio, vamos fazer um polinômio que C é igual a E? 1 mais x2 não pertence ao espaço gerado por x, 1 mais bx mais x2, x. Olha só, fiz A igual a 0, e eu estou dizendo que nem todo polinômio é gerado pelo que sobrou aqui. Porque B tem que ser igual a, E tem que ser igual a C. Então não é qualquer polinômio que eu consigo gerar. E se B é igual a sobre 2, a 2 sobre A, aí também dá problema. B é igual a 2 sobre A, as nossas equações... E aí o A é diferente de 0, claro, né? Aí as equações vão ficar... alfa A mais
2 sobre A igual a 0. Aqui, alfa mais 2 sobre A, desculpe, B é igual a 2 sobre A. Beta 2 sobre A mais gama igual a D, aqui é igual a C, e beta mais gama A igual a E. E que problema que isso dá? Vamos só ver que problema que dá. Isso dá um problema qualquer. Estou mudando a ordem das equações. Desculpe, eu errei uma coisa aqui. Aqui é beta. Alfa A mais beta igual a C. Agora, escalou nesse sistema. Multiplica por A e soma. Na verdade, por menos A e soma. Você vai encontrar menos A alfa com A alfa 0. Multiplica por menos A, isso aqui dá menos 2 beta com beta, dá menos beta. Aqui dá menos gama A com gama, dá 0, igual menos DA mais C. Na última equação. E aí, finalmente, o meu sistema fica alfa mais 2 sobre A beta mais gama igual a D, beta mais gama A igual a E. Agora ficou menos beta aqui, então é só somar. Beta com menos beta cancela, gama A igual E menos D A mais C. É isso? E por que isso é impossível? Eu posso pôr valores aqui, ponho D e C iguais a 0. Isso aqui dá E, gama E, daí dá beta 0. Isso, beta 0, beta 0, aí gama A igual a E. Isolar o A e jogar na terceira. Dá uma contradição, é isso? É. Bom, o sistema não tem solução, nesse caso, para qualquer C, D e E. Ele continua podendo ser impossível, quer dizer, ele não gera o espaço de todos os polinômios. Quer dizer, o único jeito de gerar o espaço de todos os polinômios é se essa condição for diferente de 0, que é aquela que está ali. Aqui precisa completar essa conta de achar um polinômio que não está aí. A é diferente de 0, certo? Então, se eu puser... Ah, tá. Agora, precisa achar valores de E, D e C, que isso fica impossível.
Sim, acho que pronto. Faz E igual a 1, D igual a 0, C igual a 0. O sistema fica... Desculpem a tosse, estou perdendo a voz. O sistema fica alfa. Bom, se você fizer D igual a 0, C igual a 0, gama A é 1, beta é 1, e aqui fica alfa mais 2 sobre A mais 1 igual a 0. Não, 2 sobre A mais gama. Aqui é 1 sobre A. Não, aqui não deu impossível, né? Bom, eu me perdi nas contas agora, mas é uma conta que... esse sistema não tem solução para qualquer valor de D, E e A. Tá? Deixa eu conferir as minhas contas aqui. Espera só um pouquinho. Então. É isso. Deixa eu ver se eu acho aqui onde é que eu fiz as contas. Ah, tá aqui. Acho que eu tenho as contas aqui. Será que eu tenho mesmo? Não, não tenho as contas aqui. Não é aquele, não. Bom, eu fiz essas contas. Em algum lugar não estou achando as contas. Não sei onde é que eu fiz essa conta, mas dá uma contradição que eu não estou vendo agora. Tá, eu vou deixar para vocês terminarem. O professor, quando não consegue fazer um exercício, sabe como é que ele fala? É trivial. Toda vez que você vê um professor falar assim, um exercício é trivial, tenha certeza, ele se perdeu nas contas e não está conseguindo achar o caminho de fazer aquela conta. Tá? Mas, enfim, não é para todo valor de E, D e C que esse sistema vai ter solução. Tá? Então, ele só gera se forem aquelas duas condições ali. Tá, ok?